Muito bem, vamos lá. Nós estamos na Revista Espírita, dezembro de 1859, Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 14 de outubro, é o boletim que nós vamos estudar, iniciar esse nosso estudo de hoje. Nós fizemos, como recapitulação daquilo que nós estudamos anteriormente, nós vimos aquele caso dramático, daqueles náufragos, ou melhor, daqueles náufragos, em que nós tivemos ali a história de canibalismo, uma situação bastante problemática, e nós pudemos acompanhar através do relato daquele artigo que eu apresentei aqui para vocês. Bom dia, Sr. Jean. Nós vamos então aqui agora para o nosso estudo do dia 14 de outubro, é uma sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 7 de outubro. Feitas as apresentações aqui, de novos componentes da sociedade, o senhor A, livreiro, e o senhor DelaR, proprietário, são apresentados como membros titulares. Adiamento para a próxima sessão particular. Então a gente lembra sempre que na sociedade havia aquela rotina, quando eram tratados assuntos administrativos, a sessão era particular. Quando eram tratados assuntos de interesse geral, aí então a sessão era aberta aos visitantes, como essa sessão geral que nós estamos tendo aqui. Então adiado para a próxima semana, ali a apresentação deles, na verdade a filiação oficial deles, O senhor J, fiscal de contribuições do Departamento do Alto Reino, é apresentado e admitido como membro correspondente. Comunicações diversas. O senhor Cole comunica um extrato da obra intitulada Céu e Terra, do senhor Jean Renaud, onde o autor emite ideias inteiramente de acordo com a doutrina espírita e com o que ultimamente disse o espírito sobre o futuro papel da França. Então aqui questões também daquele tempo, Bom dia, Gilda, bom dia, Osmar. Número 2. O senhor Conde de R dá informações sobre uma comunicação espontânea de Savonarola, monge dominicano, obtida numa sessão particular. Essa comunicação é notável porque a personagem, embora desconhecida dos assistentes, indicou com precisão a data de sua morte, ocorrida em 1498, sua idade e seu suplício. Pensa-se que a evocação desse espírito poderá ser instrutiva. Então, aqui, bom dia Flávio, bom dia Brás, bom dia Dona Dídima, bom dia Tic-Tac. Então aqui, essa comunicação espontânea de Savonarola, esse monge dominicano, vale a pena uma pesquisa sobre a sua biografia. Eu trouxe para vocês aqui um artigo do site Aventuras na História. Ele foi publicado no mês de maio, no último mês de maio de 2020, por Letícia Yazbek. O título do artigo é nesse dia especial aqui do dia 23 de maio, em 1498, era queimado na fogueira Girolamo Savonarola, o homem que tentou acabar com a Renascença. Então a gente já viu aqui que esse espírito era ali um espírito avesso a todas as modernidades, principalmente porque a Renascença representa ali uma ruptura da arte com a Igreja e, consequentemente, de parte da sociedade. Da Renascença nós tivemos também a reforma religiosa, então grandes movimentos aconteceram naquele período. E naqueles filmes que nós vemos, em que temos aqueles padres, aqueles religiosos
muito resistentes, né, exatamente, Brás, com um pensamento muito ortodoxo, antiprogressista, né? E no caso aqui nós temos exatamente essa personagem que viveu esse papel real naquela época, em 1498. Bom dia, Érica. Então vamos lá, mais uma vez aqui, só para a gente lembrar, o senhor Conde de R, aqui na revista, então ele fala sobre essa comunicação espontânea, obtida numa sessão particular. Essa comunicação é notável, porque a personagem, embora desconhecida dos assistentes, indicou com precisão a data de sua morte, ocorrida em 1498, sua idade e seu suplício. Então ali eles levantaram a possibilidade de evocar esse espírito. Vamos lá então. O artigo diz o seguinte: há 522 anos morria o pregador incendiário, que mandaria queimar quadros renascentistas. Aí tem aqui até umas gravuras dele, né? Um rosto sisudo, aquele rosto assim bem antipático, né? Como é geralmente mostrado nos filmes. Em 23 de maio de 1498, por ordem do Papa Alexandre VI, o frei dominicano Girolamo Savonarola ia morto à fogueira. Assim, com um toque de ironia, terminava a carreira de um pregador literalmente incendiário. O campeão das fogueiras das vaidades, em que queimava insubstituíveis obras de arte renascentista, meros produtos da soberba humana, segundo ele. Um rebelde moralista. Vindo de uma tradicional família de Ferrara, Itália, Girolamo Savonarola nasceu em 21 de setembro de 1452. Entrou para a Ordem Dominicana em 1474 e logo ficou indignado com a corrupção e os excessos da nobreza e da Igreja na Itália renascentista. No convento passou a relatar as suas ideias em tratados filosóficos, inspirado por Aristóteles e São Tomás de Aquino. Em 1481 foi enviado para pregar em Florença, no centro do Renascimento, onde passou a criticar fortemente a imoralidade da sociedade sob domínio dos Médici, que mandavam na República desde o início do século XV. Os gastos exorbitantes e as festas suntuosas de Lorenzo de Médici, o Magnífico, despertaram sua ira. O frei estava decidido a combater a corrupção e resgatar o sentido da fé católica, custasse o que custasse. No púlpito da igreja de São Marcos, Savonarola profetizava a chegada do juízo final. Os sermões logo passaram a atrair milhares que se aglomeravam horas antes do início da pregação, ansiosas para ouvi-lo condenar o mundo e pregar o paraíso. Fogueira das Vaidades. Após a morte de Lourenço de Médici, em 1492, Savonarola atingiu o seu auge. Expulsou de Florença seu sucessor, Pedro de Médici, e se tornou líder da cidade. Em 1494, quando o rei Carlos VIII da França invadiu a Itália e ameaçou atacar Florença, as profecias do frei pareciam se realizar. O desespero fez aumentar ainda mais a sua popularidade. Savonarola implementou novas regras no convento de São Marcos, obrigando todos os frades a levar uma vida sem luxo e ostentação, e formou a Congregação Toscana com as cidades de Fiesole e Pisa. Até então, o frei tinha uma indiferença do Vaticano, mas quando em 1495 passou a declarar que Carlos VIII seria a salvação da Igreja e que Florença devia se aliar ao monarca francês, o Papa Alexandre VI, que se opunha à política francesa, convocou a explicar suposta origem divina de suas motivações. Saiu de lá com a ordem de não mais pregar. Ignorando o pontífice, Savonarola retomou seu trabalho, proibiu o jogo, a bebida, as festas e passou a tentar extinguir o que hoje chamamos de renascença,
O nome só surgiu no século seguinte. Nas fogueiras das vaidades, conduzia à destruição pública de espelhos, acessórios da moda, cosméticos, qualquer objeto que fosse considerado causador de pecado, incluindo livros como Boccaccio e Dante. As obras de arte e obras de arte. Isso foi feito com autorização de alguns desses artistas, como Lorenzo di Credi e ninguém menos que Sandro Botticelli, que renegara seu passado para seguir o Frei. Ele é o autor da obra abaixo. Aí tem aqui a foto de uma das obras, né? Dá até dói, né? O Nascimento de Vênus. Quase que essa obra é destruída. Viu, Miriam? Você não ia ver isso lá no museu. A queda. A retaliação do Papa Alexandre VI excomungou Savonarola e desfez a congregação toscana em 1497. A família Médici voltou ao poder e diversos grupos populares se voltaram contra o Frei, que perdia sua influência. Preso e torturado, Savonarola confessou que havia inventado suas visões e profecias. Oficialmente, assim, era um herege. Foi julgado e, junto a seus seguidores Domenico de Pescia e Silvestro Maruffi, condenado à morte. Como padres, lhes foi concedido o direito de serem queimados mortos, não vivos. Em 23 de maio de 1498, os três foram enforcados e só então incinerados na Piazza della Signoria, no centro de Florença. Uma das figuras mais controversas da história do cristianismo, Savonarola foi, nos anos seguintes à sua morte, considerado um santo pelo povo de Florença. Em 1523, Martinho Lutero deu-lhe o título de mártir e precursor do protestantismo. Para outros, principalmente a partir do iluminismo, não passou de um impostor, louco e fanático medieval, uma figura se movendo na direção oposta do progresso histórico. Então, esse aqui, né, Bom dia, Cléo, né, essa foi a nossa personagem de hoje. E essa mensagem, então, né, esse artigo descreve exatamente essa personagem que apresentou uma comunicação espontânea numa sessão particular na França. Então, olha só que, do nada, de repente, algo tão controverso, né, alguém tão controverso acaba aparecendo e trazendo ali o seu depoimento. Não sabemos exatamente qual foi o teor da comunicação, porque esse aqui é apenas um registro, né, das atividades da sociedade, né, do boletim. Então, mais para frente, talvez Kardec procure alguma coisa, né? Eram os santos criminosos canonizados, né? Bom, santos estão canonizados, né? O crime, né, Braz, depende muito da época, né? Porque a gente lembra que a canonização, a beatificação, ela tinha também um teor político, né? Então, muitas vezes alguém que cometia ali um crime, mas era visto com bons olhos dentro da igreja, recebia ali o título, né? Então, é difícil para nós adentrarmos nos bastidores desses processos todos, né? Mas vamos lá. Terceira comunicação. Bom dia, Elcio. Explicação dada por um espírito sobre o papel dos médiuns ao Sr. P., antigo reitor da academia, ele próprio médium. Para se comunicarem entre si, os espíritos não necessitam da palavra, basta-lhes o pensamento. Quando querem comunicar-se com os homens, devem traduzir seu pensamento em sinais humanos, isto é, em palavras. Tiram essas palavras do vocabulário do médium de que se servem, de certo modo como de um dicionário. Eis porque é mais fácil ao espírito exprimir-se na linguagem familiar do médium, embora possa igualmente fazê-lo na língua que este não conheça. Nesse último caso, o trabalho é mais difícil, razão pela qual o evita quando não há necessidade. O Sr. P. encontra nessa teoria a explicação de vários fatos que lhe são pessoais, relativos a comunicações que lhe foram dadas em latim e em grego por diversos espíritos. Bom, isso aqui a gente já estudou, né, o
o livro dos médiuns, falando sobre as facilidades e dificuldades que os espíritos encontram, dependendo do médium, através do qual ele se comunica, né? Porque o médium, então, tem ali a sua cultura, tem o seu estudo, tem um assunto, né, que ele domina, e muitas vezes o espírito, se ele fala daquele mesmo assunto, ele encontra facilidade. Se por acaso ele vai abordar uma outra ideia que o médium não conhece, aí acaba ficando um pouco mais complicado. Porque então, a gente sabe que existe um compartilhamento de ideias entre médium e espírito. Quando esse compartilhamento flui, o espírito se comunica com muito mais facilidade, porque na verdade ele lança as ideias e o médium então vai transmitindo. Quando então existe ali uma dificuldade pelo fato do médium não ter o conhecimento, seja do assunto ou seja de uma língua, o espírito tem que fazer o trabalho dele e do médium, muitas vezes até trabalhando contra as ideias do médium, pelo fato de ter aquela resistência de não compreender, de não conseguir assimilar aquele pensamento, né? Então, o espírito acaba encontrando essa dificuldade. Como foi colocado aqui para nós, no caso de falar em outra língua, né? Nesse último caso, o trabalho é mais difícil, razão pela qual o evita quando não há necessidade. Então, o médium, né, o espírito, faz ali os seus sacrifícios, né, em termos de esforços, exatamente para transmitir uma mensagem quando é realmente necessário. Porque, do contrário, ele vai encontrar uma outra forma de trazer ali aquela comunicação, vai procurar um outro médium, vai procurar ali um outro recurso. Mas, se houver necessidade, vai aquele médium que é o único disponível que se tem. Mas vamos lá. Daí, então, a importância, né, de médiums, por exemplo, que costumam receber comunicações sobre determinados assuntos num trabalho frequente, né, a necessidade de estudos contínuos sobre aquele tema. Por exemplo, se o médium traz mensagens relativas a textos evangélicos, é importante o estudo dos evangelhos, né? Importante o estudo daqueles temas, exatamente para que as ideias fiquem prontas. E como foi colocado aqui para nós, o espírito então encontra na mente do médium como se fosse um dicionário. Então, aquele vocabulário próprio para transmitir aquelas ideias. Se o médium tem essa facilidade, então fica muito mais fácil. Outro caso, por exemplo, a gente fala não de comunicação, de psicografia ou psicofonia, nesse sentido que nós tratamos, né? Mas se fala de música, por exemplo, um médium que trabalha com música junto aos espíritos, é fundamental que esse médium esteja ali constantemente estudando música, para que o espírito não precise desenhar nota por nota, mas ele simplesmente transmite a ideia e o médium, através desse vocabulário pronto, já facilita essa comunicação. Então fica muito mais fácil, né? O Divaldo, o Chico, né, são médiums polivalentes, né, Angelina? Então ali os espíritos se comunicam de uma forma muito fácil, pelo fato deles estarem prontos para isso, né? Mas nós encontramos em trabalhos espíritas, de um modo geral, assim, nas instituições, nos grupos, né, médiums que nem sempre apresentam facilidades. Muitas vezes o espírito procura transmitir as suas ideias e o médium, não tendo ali uma cultura bem desenvolvida, pelo fato de ter ali uma formação acadêmica básica e tudo mais, e aí então o médium quer transmitir uma mensagem, você vai encontrar ali, né, uma redação de difícil entendimento, dificuldades ali com pontuação, com gramática, aquela coisa toda, né? Porque o espírito transmite a ideia e o médium então faz a interpretação e escreve. Se ele não tiver essa boa formação, ele vai acabar ali apresentando uma certa dificuldade. Mas aí então o espírito, tendo necessidade, vai se utilizar desse médium mesmo, por falta ali de uma opção, de uma alternativa que permita, né, uma comunicação mais fluida. Aí será o pensamento do médium, não do espírito, né? A contribuição que o médium dá é uma contribuição sempre importante, até mesmo no caso da mediunidade mecânica, né? Nada é puramente espiritual, a não ser que seja ali uma pneumatografia, em que o espírito faz aparecer um texto, né? Mas no caso de uma comunicação através de um médium,
sempre há ali uma comunicação, sempre há uma participação dele. O que se analisa, né, nos estudos a respeito das comunicações é exatamente, primeiro, qual é o grau de participação do médium, que tipo de resistência ou facilidades o médium apresenta. Porque nós sabemos que há médiums, por exemplo, que muitas vezes vivenciam uma mediunidade muito mais provatória do que missionária, né? E essa provatória significa que trabalhar o orgulho, trabalhar ali aquela posição que o médium encontra. Então, muitas vezes o espírito quer apresentar-lhe uma determinada ideia e o médium assume a responsabilidade, né, porque ele próprio toma para si essa posição e ele praticamente redige a mensagem de acordo com o seu vocabulário, com as suas ideias. Então, aquilo que o médium, que o espírito começa a transmitir, chega no final da comunicação de uma forma distorcida, porque o médium interferiu. Seja conscientemente, seja inconscientemente, embora a sua personalidade já mostre, né, essa necessidade de querer fazer com que as mensagens sejam mais bonitas, sejam mais profundas, mais intelectualizadas, né? Enfim, ele sempre vai procurar trazer ali algum tipo de interferência. Isso é um mau médium. Então, conforme o Divaldo coloca, né, o melhor médium é aquele médium passivo. Não que ele seja inconsciente, mas ele que compreenda a sua missão, permitindo que os espíritos levem sua mensagem sem qualquer tipo, ou melhor, com a menor resistência possível, porque resistência sempre há, né? Porque o espírito depende daquele veículo para transmitir as suas ideias. Mas quanto menos interferência o médium apresentar, mais fácil a mensagem chega e mais pura, desde a sua origem, ela chega também, sem essas interferências. Mas mesmo assim, Brás, né, o médium mecânico, mesmo assim, ele traz essa participação. Kardec comenta sobre isso, porque nada acontece apenas espiritualmente, a não ser que seja a pneumatografia. Né? Dudu colocou: o animismo sempre estará presente, mesmo no mecânico, sempre. Né? A mensagem passada chega de forma inconsciente, mas o padrão anímico está ali sintonizado no médium que recebe. Né? Então, o fato de ser do médium estar inconsciente significa que ele não sabe qual é o conteúdo. E lembra que esse inconsciente, nós já chegamos a estudar sobre isso lá naquele estudo do Espiritismo Net que nós fizemos lá na sala Espiritismo Net Brasil, né, quando no Pautalk, nós estudamos a apostila da FEB sobre mediunidade, nós falávamos sobre o médium inconsciente. Ele é inconsciente quanto ao conteúdo da mensagem. Não quer dizer que ele apague necessariamente durante a mensagem. Muitas vezes esse transe sendo muito profundo, o médium perde a consciência de fato. Mas outras vezes o médium está desperto, mas ele não sabe qual é o conteúdo da mensagem. Então aí a gente vai avaliar uma série de fatores para mostrar qual é exatamente o grau de interferência desse médium. Deixa eu ver, o Tico até colocou nessa questão para mim: quanto menos médium, melhor será. Né? Não entendi, né? Quanto menos médium, mais assim, em termos de participação, sem dúvida. Seria muito mais fácil se o médium não interferisse em nada. Mas sendo ali um ser consciente, um ser encarnado, cedendo espaço para que o espírito se comunique, né? E acaba sendo inevitável essa participação. Por isso, então, essa educação mediúnica, para que o médium possa não apenas se educar em termos de percepções, quando uma comunicação vai acontecer, mas também para que ele perceba o seu papel durante a comunicação. Porque aí sim ele vai perceber, conforme o Divaldo colocou, quanto mais passivo, mais o espírito tem liberdade de se comunicar. O Brás colocou: via história que psicografa até lendo uma revista, né? Sim, Kardec fala sobre isso, né, Brás? Enquanto ele está lendo de um lado, escrevendo do outro. É bem interessante. Há um bloqueio programado para o médium inconsciente, né? O choque anímico precisa desse padrão mediúnico, né? Cada médium tem ali. Daí, então, é interessante a gente ver a variedade de médiums, né? Cada um com a sua característica, com maior ou menor influência, com maior ou menor passividade, o próprio mecanismo de comunicação também. Então, é bem interessante a gente ver isso.
Por isso que estudar o Livro dos Médiuns, né, é um estudo com muita paciência. Né, e o Flávio e eu, nós estudamos, então, conduzimos o estudo da apostila sobre mediunidade, né, e era com muita calma, com muita paciência que a gente procurava desenvolver ali todos os temas relacionados com a mediunidade, desde o preparo do ambiente até ali a qualidade do médium, a qualidade da comunicação e outros tantos fatores, né, que realmente precisam ser estudados. Mediunidade, estudo e prática da fé, né, exatamente. O Brás colocou na pictografia, por exemplo, o médium nem sabe o que está pintando, né? Também depende do grau, né, Brás? Aquilo que a gente comentou. Muitas vezes o médium, eu me lembro de um médium que se apresentou, ele se apresentava na televisão, em canais assim, esses programas à tarde, né, aqueles programas assim meio de auditório e tudo mais, né? Então havia um médium que ele pintava conversando com a apresentadora, mas ele conversava e ele pintava de uma forma intuitiva, não mecânica, diferente do Gasparetto, como a gente via, outros médiums também, né? O Lívio, o Gasparetto e outros que pintam, né, de uma forma muito rápida, de uma forma que você percebe que é realmente a ação do espírito direta. Mas aquele outro espírito que se apresentou, ele tinha ali então, né, a paleta na mão, tinha ali o pincel, então ele ia pintando, contornando, conversando com a médium, falando sobre o trabalho que ele estava fazendo e tudo mais, e ele estava plenamente consciente e ele fazia a pintura, através da intuição que ele recebia. Então também, até em qualquer tipo de faculdade mediúnica, nós temos ali graus em que o médium fica ali mais inconsciente ou consciente, ou seja, né, a mediunidade intuitiva ou até a mediunidade mecânica, que é digamos assim, a mais passiva das mediunidades, né? A Angelina colocou, né, mas na fluidoterapia, né, fica totalmente inconsciente, né, em alguns momentos deixam que perceba, né? Pois é, mas até nesse caso, Angelina, quando a gente fala em mediunidade, não é apenas mediunidade de comunicação, é qualquer trabalho mediúnico que se faz tem esse mesmo grau, e até mesmo nesse caso na aplicação de passes, muitas vezes o médium ele se desdobra, inclusive, durante esse trabalho, né? O Tiago até colocou, né, com os apóstolos, o conselho foi não se preocupar com o que eles iriam falar, né, com os mediunizados, né? Sim, né, era a orientação. A Sonja colocou, né, importante uma educação no sentido do espírito respeitar a vida do médium, de modo que não interfira em horas e em locais inapropriados, podendo causar algum tipo de prejuízo. Para a pessoa, sim, né, inclusive no próprio processo de educação mediúnica, o médium ele é orientado com relação à importância da não interferência nas comunicações, mas também ele é orientado para que ele não perca o controle da sua própria faculdade. Porque a gente lembra, né, que se depender do espírito, o médium fica 24 horas à disposição. Principalmente espíritos ali que não estão habituados a um trabalho regular, né, a um trabalho que tem ali hora marcada, objetivo, propósito, né? Mas os espíritos, de modo geral, se a gente pegar assim esses espíritos, que têm esse entendimento da possibilidade de comunicação, mas eles estão ali ansiosos para falar sobre suas vidas, se comunicar com alguém e tudo mais, qualquer médium que tiver à disposição é ali naquela hora, de qualquer jeito. Mas aí então vem exatamente ali o médium naquele momento dizendo, olha, é importante que você trabalhe naquele momento, naquele local, e fica dessa forma, né? O que não é regra, Tico-Teco? Então, por isso, esse cuidado, né? Então, a educação mediúnica, né, o processo de educação mediúnica, ele abrange vários aspectos, né? Eu trouxe para vocês já aquelas comunicações de uma prima minha que recebia mensagens num trabalho de desenvolvimento mediúnico, e eram todas as sextas-feiras que havia reuniões. Então ela ia trabalhar de manhã, quando dava 9 horas da manhã, ela sentia o braço ali doendo, né, querendo ali psicografar, e ela tinha que esperar até a noite, 8 horas da noite, quando começava a reunião mediúnica, para depois psicografar. E algumas vezes nós tínhamos espíritos ali, das mensagens que ela me mandava, que o espírito dizendo, né, vocês me deixaram esperando o dia todo para poder me comunicar. Ou seja, né, de manhã ela já percebia que à noite já teria uma comunicação.
pelo fato de fisicamente sentir esse efeito. O Chico até colocou, né, o espírito ficar o tempo todo. Não, eu falo espíritos de um modo geral, né? Porque se dependesse dos espíritos que querem se comunicar, eles aproveitam qualquer instante, né? Pois é, mas tem espírito que não respeita a regra, é exatamente isso. É isso que eu quero colocar para vocês, né? Que o espírito ele está ali, né? Para esses espíritos eles querem se comunicar porque eles querem fazer isso. Não importa se tem regra ou se não tem regra. A própria obsessão foge à regra. E a comunicação contínua desses espíritos também também faz parte dessa regra que eles não respeitam, né? O Dudu trouxe para nós aqui, né? O médium irmão que nada elabora para a sua comunicação tem a sua tendência mediúnica para transportar o recado que será enviado. Né? Que nada elabora para a sua comunicação, ou seja, que não interfere, né? A procura desse médium que fará essa comunicação é extremamente sintônica, onde o esclarecedor ou mentor mostra qual será o amigo espírito que irá mostrar que será o médium, né? Seja ele intuitivo, semimecânico ou mecânico, para que o médium certo na escolha não receba intervenções ou interferências na sua comunicação a ser passada. Portanto, o médium precisa estar ciente de que o estudo programado na sua casa espírita esteja contribuindo na sua formação como médium que escolheremos para o nosso envio de uma mensagem iluminativa. Né? Olha que bacana, né? Então, obrigado pela comunicação. Então, mostra exatamente ali, né? Todo o trabalho que é feito, essa parte de sintonia, essa parte de aproximação, para que haja realmente ali um vínculo perfeito entre o espírito e o médium, para que haja fluidez na comunicação, principalmente quando vem com esse teor iluminativo, com esse teor construtivo. Agora, mais uma vez, a gente lembra, né, que quando foge dessa esfera de instrução, dessa esfera de orientação, quando foge disso e a gente entra na vida comum, aí então, né, se o médium não controlar isso tudo, os espíritos então tomam conta, não há dúvida disso. A Angelina colocou, né, Emmanuel sempre recomendou ao Chico, né, disciplina, exatamente, né, então, ainda mais para uma mediunidade, né, que a gente vê daquela do Chico, né. Deixa eu ver aqui, o Chico até colocou, são eles que controlam os espíritos, né, ou melhor, a parte espiritual. Isso quando nós falamos de um trabalho mediúnico. Mas a gente fala da vida comum, a gente lembra que o médium, ele é médium 24 horas por dia, né, então, e os espíritos estão ali presentes 24 horas por dia. Se o médium não tiver controle sobre a sua faculdade, ele acaba sendo dominado. Tanto é assim, mais uma vez, que o próprio processo de obsessão, de influência espiritual, mostra isso. Que não existe hora, não existe controle. Quem, na verdade, vai estabelecer esse controle é o próprio médium a partir da sua transformação moral, da sua consciência a respeito da faculdade que ele tem, do trabalho que ele precisa desenvolver. E nós encontramos tantos e tantos médiums que chegam de uma forma altamente desequilibrada nas instituições, porque simplesmente não sabem lidar com isso, não conhecem a mediunidade. E nós que trabalhamos no atendimento fraterno, nós encontramos muito isso. Pessoas que veem, que ouvem, que psicografam fora de hora, entram em transe nas horas mais desapropriadas. Jovens, adultos, não importa, simplesmente acontece pelo fato de não haver essa disciplina. E essa disciplina é uma consequência dessa falta de educação do processo da faculdade. É exatamente, Elcio. Bom dia. Vamos lá, pessoal, seguindo em frente aqui para nós. Então, artigo bem interessante, né, que veio aqui. Kardec apresentou para nós mais uma vez aqui. Foi a explicação dada por um espírito a respeito do papel dos médiuns, né, nessa terceira comunicação. 4. Vamos lá, mudando de assunto, seguindo em frente. Fato relatado pelo mesmo de um espírito que assistiu ao enterro de seu próprio corpo e que, não se julgando morto, pensava que o enterro não lhe dissesse respeito. Dizia ele, não fui eu quem morreu. Depois, quando viu os parentes, acrescentou, começo a pensar que talvez tendes razão, e que é bem possível que eu não seja mais deste mundo.
mas isso me é indiferente. Então, esse mesmo médium aqui, dessa comunicação anterior, o Sr. P, para lá um pouquinho. Espera aí que eu apertei o botão errado aqui, pessoal. Só um instantinho. Para cá, aqui, achei. Então, esse mesmo médium, Sr. P, trouxe essa comunicação desse espírito que assistiu ao seu enterro. Né? Aí nós vimos no livro Voltei, de Irmão Jacó, Psicografia do Chico, o caso dele próprio ter assistido ao seu velório e ao seu sepultamento. E ali ele colocou para nós que isso veio a título de esclarecimento para todos nós, né? Porque ele, então, vivenciando essa experiência, ele pôde relatar. Mas muitos espíritos têm ali como parte da sua própria expiação, já no mundo espiritual, e no momento da desencarnação, ele é obrigado a assistir esse momento. Ele fica vinculado, não apenas por uma vinculação fluídica, mas ele é contra a sua vontade, mantido naquele momento para presenciar a sua desencarnação. Aí ele vai ver então ali a relação familiar, a relação dos amigos, as opiniões a seu respeito, a forma como as pessoas estão lidando emocionalmente com a sua desencarnação, muitas vezes com indiferença. E isso provoca no espírito um estado de desequilíbrio muito grande. Então, para uns dizem, né, felizes daqueles que não presenciam esse momento, né, e guardando ali apenas as boas vibrações. Agora, infelizes daqueles que são obrigados a presenciar esse momento tão difícil. Nesse caso, o espírito, então, aqui assistiu ao enterro do seu próprio corpo. Nós não sabemos por que motivo ele estava lá. Se era porque ele continuava vinculado ao seu corpo físico por apresentar ele próprio a dificuldade de se desprender, ou se ele estava colocado naquela condição por forças além da sua compreensão. Não sabemos. De qualquer forma, ele estava ali presente e não se deu conta da sua realidade. E é para nós uma situação bastante difícil de descrever, porque o espírito, como pode, né? O espírito passa por todo o processo de morte do corpo físico, vamos dizer assim, e aí então ele se vê numa outra condição, numa outra realidade, e a gente, claro, né, faz aqui as nossas suposições, colocando que o espírito ele vive como se fosse um pesadelo. Mas para nós, o que nós encarnados entendemos como pesadelo, é algo que você acorda, você tem ali consciência, né, apesar da angústia, da aflição que você vivencia, você desperta e depois você segue a vida. Mas para o espírito a coisa é muito mais real, a experiência é muito mais real, e mesmo assim há ou a ignorância do fato ou a negação do fato. E aí, nesse caso, somente vivenciando essa experiência. Pois é, Elcio, não se sabe qual foi a causa. Porque nós temos ali muitos espíritos que estão fluidicamente ligados ao seu corpo físico, e Kardec descreve bem isso, lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no primeiro capítulo da segunda parte, chamada O Passamento. E ele mostra ali os vários tipos de desencarnação. Aquela desencarnação violenta, a desencarnação suave, a desencarnação do suicida, a desencarnação daquele que resiste, aquele que aceita. Então, cada um ali numa condição diferente. Nesse caso, ele está assistindo ao próprio enterro, nós temos ali, inclusive, muitos espíritos que ficam ligados ao corpo físico mesmo depois do sepultamento. E aí a pergunta é, né, como isso se dá na mente do espírito? Como é que ele vê isso tudo e por que ele não consegue modificar o seu modo de pensar? Mais uma comunicação que chegou para nós também a respeito, né, das situações. Né? Há uma filtragem muito forte para que o trabalho de esclarecimento dos espíritos que chegam para mostrar suas angústias, seus sofrimentos, suas lutas, batalhas na sua vida pretérita, para que aquele médium portador dessa mensagem não se desgaste tanto. E para isso temos nossos sustentadores do plano, assim como os dialogadores e sustentadores do trabalho, fazendo com que essa turbina de luz não atrapalhe o envio da mensagem e o tratamento doado a esse irmão
escolhido para esse forte recado que às vezes mostra distúrbios ou agitação do médium, mas que ao final do trabalho tudo será refeito para que esse irmão saia sem problemas e totalmente equilibrado. O médium tem uma importância muito grande para o trabalho do nosso esclarecimento como espíritos que chegam sofridos, mas que precisam deixar a sua voz ou escrita para melhora consciencial. Então, a respeito do tema da comunicação, fala dessa filtragem, né? esse mecanismo utilizado no plano espiritual, porque, de fato, né, quando um espírito, principalmente um espírito na condição de sofredor, que nós vemos, né, nos trabalhos das instituições, no caso, por exemplo, de espíritos ou obsessores, ou espíritos sofredores, né, nas mais variadas condições, inclusive nas condições mais graves, como é o caso de espíritos suicidas, por exemplo, né, que apresentam ali traumas psíquicos muito graves. E imagina você estar mentalmente vinculado a um espírito desse, numa situação normal, independente da mediunidade, né? A gente pega assim a sua mente, você com a sua vida, com a sua rotina, com as suas ideias, com as suas dificuldades, e de repente vem um espírito nessa condição e se vincula com a sua mente. Alguma coisa parecida nós encontramos hoje nos filmes de ficção, onde você tem ali aquele que é telepata, e ele entra na mente do outro indivíduo e absorve um pouco das suas ideias. Dependendo do conteúdo daquele pensamento, aquele que absorve essas ideias acaba sofrendo as mesmas perturbações. Só que nesse caso a gente vê esses espíritos, então, no plano espiritual, quando estão trabalhando de uma forma assistida, porque aí mais uma vez a gente faz a separação, né, do trabalho mediúnico e da influência espiritual que muitas vezes acaba se desenvolvendo num processo obsessivo, mesmo que não haja a intenção de trazer prejuízo. Um familiar, por exemplo, né, um espírito que desencarna, e ele tem ali uma resistência muito grande para aceitar essa separação, e ele fica vinculado a um ente querido, a um familiar, e a sua mente em desequilíbrio, influenciando aquele ente querido, ele provoca essa grande perturbação. E ali, nesse caso, a gente percebe que não há esse filtro, porque ali é uma relação mente a mente de dois indivíduos. Agora, no caso dos trabalhos, como foi colocado para nós aqui nesse texto, há esse preparo, há essa filtragem, exatamente para que o médium, como canal de comunicação, como instrumento de comunicação, não seja prejudicado pelo mensageiro. Né? Na verdade, ele é pelo emissário dessa mensagem. Então ali há a proteção, há esse envolvimento fluídico, esse cuidado, esse espírito ele é conduzido até essa comunicação e nessa condução ele é plenamente assistido por esses espíritos amigos para ajudar nessa sustentação do trabalho no equilíbrio. E depois então vem ali toda a reposição fluídica, porque realmente é desgastante. Para quem trabalha com mediunidade sabe disso, né? Então vê ali como é difícil depois você perceber as suas energias sendo quase que sugadas por esse espírito. E aí depois então vem ali todo o reequilíbrio, toda a recomposição do médium. Deixa eu ver aqui, a Janine colocou, fico pensando, né, como está sendo o despertar de espíritos que saírem pela Covid. Né? Nós tivemos, né, Angelina, algumas comunicações que chegaram para nós aqui de espíritos que estavam vivendo isso, né? 2 espíritos, inclusive, um médico e um outro que era um paciente que acabou desencarnando por causa da Covid, os 2 já se mostravam conscientes, inclusive o médico já trabalhando, e o espírito que desencarnou também comentando, né, sobre a sua agora a sua condição de equilíbrio, mas que ele sofreu bastante, né, pelo fato dele ver tudo aquilo. Né, ele via, por exemplo, ali o seu corpo encostado num corredor de hospital, não ter a família por perto, porque estava no auge, né, do início da pandemia, então era um pânico muito grande. Então famílias não se aproximavam, não havia todo aquele processo o ritual do sepultamento, o ritual da despedida. Então o espírito sofria, a família sofria, era ali aquelas mentes em desequilíbrio, uma procurando a outra, por causa de uma situação tão violenta, embora fisicamente
não seja tão violenta como nós imaginamos, né, mas espiritualmente é, porque a coisa acontece de uma forma muito rápida. Então, de fato, né, cada espírito, então, ele vai também, chegando no plano espiritual. Conforme nós vimos nessa mensagem aqui agora da Revista Espírita, vai chegar de acordo com a sua bagagem, de acordo com aquilo que ele construiu em termos da sua espiritualização, né? O Flávio colocou, né, lógico que cada é um caso, né? Eu penso que seriam como Evelina e Ernesto, né, no livro E a Vida Continua, né? Passam a respirar melhor e se veem no hospital sem saber direito o que está acontecendo, né? Então, às vezes perde um pouquinho se desvinculam, né, felizmente, dessa situação. Avançando um pouco mais, vamos lá. Número 5. O Sr. S. comunica um fato notável de aviso de um túmulo relatado pelo jornal Patrie, de 16 de dezembro de 1858. Então aqui só mais um relato também. Número 6. Carta do Sr. B.L. Delat, que, baseando-se em artigo da revista sobre o fenômeno do desprendimento da alma durante o sono, pergunta se a sociedade poderia evocá-lo um dia, juntamente com sua filha morta há 2 anos, a fim de, como espírito, ter com ela uma conversa que ainda não conseguiu como médium. Então aqui ele propõe, né, um exercício de ele dormindo em desdobramento, conversar, no caso desdobramento e incorporação, conversar também com a filha incorporada, ou seja, os dois incorporados, ele em desdobramento e ela ali sendo solicitada para comunicação, ela desencarnada, né? E os dois ali conversando. No próximo artigo a gente vai ver algum comentário sobre isso também. Então a gente vê assim que na sociedade, naquele período, havia assim muitos experimentos que Kardec fazia, e também era proposto, né, o próprio senhor Sanson, que era um dos grandes membros ali reconhecidos da sociedade, ele tinha comentado, né, era uma ideia que eles tinham proposto, né, olha, assim que eu desencarnar, me chame, porque eu quero falar para vocês as coisas do jeito que elas são. E aí ele desencarnou, né, no próprio livro Céu e Inferno, lá no primeiro grupo de entrevistas dos Espíritos Felizes, ele fazia parte desse grupo pela lucidez, pelo equilíbrio que ele viveu, né, e da mesma forma desencarnou. E ele psicografou 8 horas depois da morte declarada. Ou seja, ele psicografou durante o seu velório. Então isso mostra, né, que ele falava que ele sentia ali um pouco de fraqueza, que ele estava sendo assistido e tudo mais, né? Então ali a gente vê que nesse caso foi uma proposta que foi feita e foi executada com sucesso. Um outro caso que nós tivemos também foi da evocação. Um dos membros da sociedade disse, né, que durante o sono, para que ele fosse evocado, e de fato ele foi evocado também. E aqui sai na Revista Espírita o resultado dessa entrevista também, né? Então a gente vê que são várias as experiências que eles procuram fazer de evocação, as experiências de desdobramento, de comunicações, enfim, são várias ali, né, que eles vão tentando conhecer ali o alcance da faculdade mediúnica. Então aqui nesse caso nós temos essa experiência proposta. A pessoa que saíram-se bem narraram, as pessoas que saíram-se bem narraram fatos negativos, né, em termos de energia e o que viram, né? Saíram-se bem, você diz no sentido de desdobramento, de desprendimento, é isso? Porque é mais muitos ali que a gente vê, né, que faz essa experiência de emancipação e acaba tendo ali uma percepção bastante negativa. Outra seção aqui da revista, Estudos. Evocação de Savonarola proposta pelo Conde de R. Então vocês se lembram, né, que li agora há pouco que é a história desse religioso, né, e me veio a imagem pela gravura que o artigo aqui mostrava no site de fatos históricos, né? Para quem assistiu ao filme O Nome da Rosa, lembra daquele que era o decano, digamos assim,
o mais antigo daquele mosteiro, né, onde todo o evento se desenrolou naquela história, né, no filme, no livro e tudo mais, que era aquele homem com aquele rosto sisudo, que não permitia gracejos, né? Inclusive ele ali depois acabou criando toda aquela situação do filme, um belíssimo filme, diga-se de passagem. E aí Savonarola me lembrou exatamente ele, né? Que ele acabou, inclusive, né, pela história que nós lemos aqui, querendo criar, né, praticamente ele fundando uma própria congregação para poder pregar suas ideias, indo contra a vontade da própria liderança da igreja, né? Daí então a sua execução junto com outros partidários das suas ideias, né? Evocação simultânea através de dois médiuns diferentes do Sr. B.L. de Lá, vivo, e de sua filha morta há 2 anos. Conversa do pai com a filha, né? Então, de fato, aquilo que foi solicitado aconteceu. Não sabemos ainda como. Terceiro estudo. 2 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira de São Luís, pelo Sr. L., e a segunda, a senhorita Clary, por seu irmão. Então, 2 comunicações espontâneas também aqui. Bom, muito bem. Fechamos aqui esse boletim do dia 14 de outubro, uma sessão pública. Agora a gente vai aqui para outro próximo boletim, sexta-feira, 21 de outubro de 1859, sessão particular. Vamos em frente. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 14 de outubro. Apresentações e admissões. O Sr. Len, negociante, e o Sr. Pack, doutor em Direito, foram apresentados como membros titulares. A senhorita H foi apresentada como membro honorário em razão do concurso dado à sociedade como médium e que promete ainda dar para o futuro. Admissão de 2 candidatos apresentados na sessão de 14 de outubro e da senhorita H. O Sr. S. propõe que no futuro as pessoas que desejarem participar da sociedade deverão fazer o pedido por escrito e que lhes seja enviado um exemplar do regulamento. Aqui a gente já começa a entrar numa parte mais particular dos trabalhos da sociedade. Espera só um pouquinho aqui que eu pulei uma página. Tá. De uma questão disciplinar. Né? Nós veremos aqui uma situação que aconteceu durante uma das reuniões, que aí então eles discutiram sobre o regulamento da participação de outras pessoas, pessoas de fora, digamos assim, dos membros da sociedade. Né? Leitura de uma carta do Sr. TH, fazendo proposição análoga, motivada pela necessidade de somente admitir na sociedade as pessoas já iniciadas, no objetivo de seus trabalhos e professando os mesmos princípios. Pensa que um pedido feito por escrito, abonado pela assinatura de 2 apresentadores, é uma garantia a mais das sérias intenções do candidato do que um simples pedido verbal. Então a gente vê a gravidade aqui da participação de pessoas estranhas ao trabalho da sociedade. Então foi proposto que não apenas a pessoa faça o pedido, mas que tenham 2 pessoas da sociedade que endossem esse pedido, para que mostre realmente que a intenção dela é participar. Né? E aí foi colocado aqui. Essa proposição foi adotada por unanimidade nos seguintes termos. Toda pessoa que desejar participar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas deverá fazer o pedido por escrito ao presidente. Esse pedido deverá ser assinado por 2 apresentadores e relatar, primeiro, que o postulante tomou conhecimento do regulamento e se compromete a observá-lo. Segundo, as obras lidas sobre o Espiritismo e sua adesão aos princípios da sociedade, que são os de O Livro dos Espíritos. Né? Só tinha o Livro dos Espíritos naquela época, de base, né? E aí então foi discutido isso. O senhor presidente assinala a conduta pouco conveniente de 2 ouvintes, admitidos na última sessão geral, os quais, por sua conversação e por palavras desapropriadas,
perturbaram a tranquilidade dos vizinhos. A respeito, lembra os artigos do regulamento concernentes aos ouvintes e convida novamente os senhores membros da sociedade a terem maior reserva na escolha das pessoas a quem dão cartões de ingresso e, sobretudo, que se abstenham de modo absoluto de oferecer tais cartões a quantos forem atraídos às reuniões unicamente por motivo de curiosidade, bem como os que, não possuindo nenhuma noção prévia do espiritismo, por isso mesmo estejam impossibilitados de compreender o que se faz na sociedade. Suas sessões não são um espetáculo, devem ser assistidas com recolhimento. Aqueles que só buscam distrações não devem vir procurá-las numa reunião séria. Propõe o Sr. TH a nomeação de uma comissão de 2 membros encarregados de examinar as questões das entradas concedidas às pessoas estranhas e sugerir as medidas necessárias à prevenção dos abusos. Os senhores TH e Cole são designados para fazerem parte da aludida comissão. Então vimos aqui, né, uma medida disciplinar para regulamentar a participação de pessoas estranhas ao trabalho mediúnico, né, coisa que nós vemos até mesmo hoje nos centros espíritas, né, existe essa grande preocupação, inclusive fazendo com que as reuniões sejam reservadas dos próprios participantes, né, dos próprios integrantes do centro espírita, ainda mais para pessoas estranhas. Complementando aqui, né, a comunicação a respeito da mediunidade, vamos aqui retomar esse tema, coloca para nós aqui para finalizar o tema. Portanto, a responsabilidade do médium é muito maior do que se pensa. A estrutura de um trabalho realizado na casa espírita precisa desse médium calmo, sereno, equilibrado e trazendo na sua bagagem, como estudante que deva ser, a sabedoria de que a sua presença, a sua assiduidade terá uma relevância muito grande para que nós, daqui do plano espiritual, possamos manter essa turbina iluminativa, como disse antes, energizada para que tudo seja realizado de forma a não diluir processos programados por nós dias antes do início de tudo que será feito. O médium precisa saber que ele é importante a nós, mas no seu plano terreno, a importância desse irmão será a sua melhora moral e educada para melhor convivência na sua estrutura racional como ser humano que veio para só ajudar. Desde já o abraço de todos que estudam e trabalham para a melhoria de nossas comunicações. Deus, Jesus e luz a todos, né? Então, quer dizer, a gente acabou de ter aqui, né, juntando ali os 3 pedaços que vieram, um manual do que é o trabalho mediúnico e a responsabilidade dos médiuns e também a responsabilidade dos próprios espíritos nesse trabalho de comunicação. E aqui o mais importante, né, coisa que nós aqui muitas vezes negligenciamos, né, esse trecho eu achei extremamente relevante. Coloca para nós aqui, né, que é importante a assiduidade do médium, que é extremamente relevante, porque no plano espiritual, muitas vezes aqui atendimento a espíritos sofredores, muitas vezes ali um trabalho de comunicação específico com determinado espírito, é algo que vem sendo programado antecipadamente, dias antes de acontecer. E aí então nós encontramos muitas vezes médiuns que frequentam o centro espírita como se fosse ali algo que ele não tivesse uma responsabilidade. Ele vai porque ele quer, ele vai porque ele gosta, e não pelo compromisso em si. Então a gente imagina todo aquele planejamento que foi feito para fazer um trabalho, e aí então, desse planejamento, no momento em que vai ser posto em prática, não existe mais ali a possibilidade de fazer com que aquilo aconteça. Muitas vezes porque médiuns, muitas vezes até presentes, porque não é apenas uma assiduidade em termos de presença física, seria ali uma assiduidade em termos de estar plenamente em condições de receber essas comunicações. Então não tem ali aquele preparo psíquico, não tem aquele preparo moral, não tem aquele preparo físico para participar daquela reunião mediúnica, e ele vai, e ele fala assim, mas eu vou toda semana.
Mas a pergunta é, dessas semanas que você vai, quando você está realmente em condições de ser aí, produtivo para o trabalho de comunicação? Então essa conscientização do papel do médium é fundamental e isso faz parte da sua educação. Como a gente viu, são vários aspectos. Porque é então, quando o trabalho se desenvolve com seriedade numa instituição, não há dúvidas de que toda a estrutura, para benefício do trabalho, para benefício daqueles que participam, é certa. Agora, da parte nossa, aqui do mundo físico, as coisas já mudam, né? Porque nós aqui, nós agimos muito mais por crença do que por convicção. O que significa isso? Eu vou me preparar porque eu acredito que os espíritos vão se beneficiar com o meu preparo. E não dizer assim, olha, eu tenho que estar pronto porque eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. É mais ou menos quando você faz um preparo para um exame. O médico diz para você, olha, você tem que vir em jejum. E se você não vier, você não faz o exame. Ou seja, o médium você tem que estar pronto. Porque se você não vier, o trabalho não vai acontecer. Então a gente tem que ter essa convicção desse trabalho. E isso acontece em todos os ambientes, né, do nosso estudo, acontece dessa forma. No estudo numa casa espírita, num trabalho mediúnico, num trabalho de assistência, se os trabalhadores não estiverem conscientes disso, não tenhamos dúvida de que o trabalho vai ser prejudicado. Ele pode até acontecer, mas ele vai acontecer de uma forma precária. Então a gente imagina, né, quantos são os grupos mediúnicos que apresentam médiums plenamente conscientes e em condições de trabalhar. E quantos são os grupos, né, que sempre trazem ali algumas dificuldades. Agora, é claro, né, nós vamos lembrar que, da parte do plano espiritual, nós vamos lembrar que eles percebem os médiums como seres que utilizam da mediunidade como parte de um processo de aperfeiçoamento. Então, claro que existe ali a tolerância, existe a paciência, a compreensão com essas dificuldades, porque, além das provas e expiações naturais, ainda tem um compromisso da mediunidade, então é natural. Agora, aquele que vem com essa bagagem e tem consciência da importância do seu trabalho, aí então a responsabilidade é dele, de se preparar e manter em equilíbrio. A Sonja colocou lá em cima para nós, né? A ignorância nesse assunto ainda é muito grande. Me lembro quando eu tinha 12 anos, sentia sempre alguém perto de mim e tinha muito medo. Minha avó, muito católica, mas vidente, me levou para um rezador conhecido. Lá eu participei de uma sessão para fechamento do meu corpo, segundo me lembro. O fato é que eu vinha numa prostração que vinha preocupando minha mãe. Né? Depois dessa sessão, não tive mais nada. Né? Então, né, através de fluidos, através dos espíritos, o trabalho vai acontecendo. O Brás lembrou, né, numa sessão de desobsessão, tem mesmo que ser reservado. Não, sim, Brás, né? A gente fala os trabalhos reservados numa casa espírita, como acontece num hospital. Você não vai fazer uma cirurgia com uma vitrine lá no saguão do hospital para todo mundo ficar olhando, né? Você vai reservar aquilo para o centro cirúrgico com todo o preparo, com toda a instrumentação. Agora a gente fala assim que em termos de comunicações gerais, como acontece na sociedade, como acontecia na sociedade, eles faziam dentro de um ambiente, dentro de um auditório, onde você tinha ali aquela mesa onde ficavam todos ali preparados, concentrados, e ficava ali o público observando os eventos. Né? Então, nesse caso, como eram sessões públicas, eles acompanhavam os fenômenos, as comunicações, isso era permitido. Hoje nós tivemos uma estrutura diferente, uma sistemática diferente, né? Inclusive trazendo ali prós e contra. O pró, uma organização maior e uma proteção maior para o trabalho. O contra, fazendo com que as pessoas se distanciassem da presença dos espíritos nos trabalhos. Né? Muitas vezes você vai para o centro espírita e você participa de tudo aquilo que é terreno, de estudos, de trabalhos diversos, administrativos e tal, mas a comunicação propriamente, infelizmente, né, nós ainda somos carentes dessa presença mais ostensiva dos espíritos, né, para despertar a nossa consciência, para chamar a nossa atenção para aquilo que a doutrina espírita mostra de fato, né, a imortalidade da alma. E isso acabou ficando uma coisa muito reservada, uma coisa muito misteriosa. Como se uma reunião mediúnica fosse algo
entre aspas, sobrenatural, e deixou de ser natural como era na época de Kardec. Né? André colocou, né, importantíssima essa mensagem com essas informações, né? Então isso aí precisa ficar bem gravado. A Angelina colocou, aprendi a disciplinar-me com os espíritos, né, meia hora antes de chegar nas reuniões. Né? Então eu me lembro até de aquela imagem, né, que muitos médiums chegam em cima da hora, e eles falam assim, olha, só vou fazer uma coisa antes e vou lá correndo. Aí chega ali afobado, carregando livros nas mãos, ali tropeçando nas escadas, chega na reunião mediúnica, chega acreditando que a presença física dele já é o suficiente para que as coisas aconteçam, sem se dar conta do trabalho, e não apenas meia hora antes, né, mas um trabalho constante de despertamento moral, de valores, de conduta, porque o médium, como eu falei para vocês, ele é 24 horas por dia. Na reunião mediúnica é quando as coisas acontecem, em termos ostensivos, né? Mas se não houver esse preparo prévio, nada acontece. O Tico Teco lembrou, né, do preparo que não começa aqui, exatamente dessa antecipação dos espíritos, né, de organização, de equipes, de equipamentos, de fluidos, para depois chegar à comunicação. Então, na verdade, a comunicação, que nós achamos ali que é o ápice do evento, na verdade é o ponto final, que é a comunicação propriamente dita. Mas tudo que foi feito, dá para a gente imaginar a logística, né? Quando nós... Sim, começa até no plano espiritual, né? O médium já vem pronto de lá, né? Pronto, quer dizer, pronto, ele traz o mecanismo, né? A parte educativa mesmo vem no cotidiano dele aqui, né? Durante o seu desenvolvimento, né? Mas eu comentava com vocês assim, né? Para nós que estudamos essas obras, principalmente de André Luiz, que mostra para nós alguns dos bastidores, né, dos trabalhos mediúnicos, a gente vê como a logística é complicada. Como é demorado o trabalho no plano espiritual para você criar toda aquela estrutura para que uma comunicação venha. E nós aqui achamos que o máximo da comunicação, o máximo do evento é a comunicação. E aí então nós começamos a perceber, né, de fato, temos que ter esse respeito por esse trabalho que é feito. A Angelina colocou, né, de segunda a sábado, né, a cada 15 dias aos domingos, né? Pois é, então está ali o trabalho mediúnico. O Braço colocou, né, tive de deixar a mesa de trabalho uma vez, devido ao presidente não me deixava sair em desdobramento por achar que eu estava dormindo. Cada vez que você ia escapar, o homem te chacoalhava, né, Braço? Às vezes eu estava longe trabalhando, ele vinha, dava um tapinha nas minhas costas e me dava choque. Né? Pois é, um grande problema. Vamos acelerar aqui, pessoal, só para a gente acabar esse boletim. Estudos, né? Problemas morais e questões diversas dirigidas a São Luís. 2. Segundo estudo realizado lá naquela sessão. O Sr. de R. propõe a evocação de seu pai por considerações de utilidade geral e não pessoais, presumindo que disso possam resultar em ensinamentos. Observem esse trecho, como é importante, olha só. Interrogado sobre a possibilidade de tal evocação, responde São Luís: podereis fazê-lo perfeitamente. Entretanto, eu vos lembraria, meus amigos, de que essa evocação requer uma grande tranquilidade de espírito. Esta noite discutistes longamente assuntos administrativos. Creio que seria bom adiá-la para outra sessão, tendo em vista que poderá ser muito instrutiva. Observem que até mesmo, né, o perfil daquela reunião em termos psíquicos, em termos vibracionais, acabou sendo analisado. Então, como eles trabalharam muito com essa parte a parte administrativa, a parte da rotina do trabalho, depois no final fazer uma evocação de um espírito para conversar, ou seja, misturando as coisas, né? Misturando trabalho administrativo, discussões sobre temas diversos, de repente vem um espírito se comunicar, como se tudo isso fizesse parte do mesmo pacote. E aí então nós percebemos que é necessário então que haja uma harmonia de todos para focar nesse trabalho. E não simplesmente ali encaixar uma comunicação no meio das atividades que vão acontecendo. E isso se dá para qualquer tipo de atividade, né? Então nós temos que criar esse ambiente mental
para que o trabalho realmente aconteça, o trabalho de comunicação. Número 3. O Sr. Leite propõe a evocação de um de seus amigos que foi sacerdote. Interrogado, São Luís responde: não. Primeiro, porque o tempo não vô-lo permite. Depois, como presidente espiritual da sociedade, não vejo nenhum motivo de instrução. Será preferível fazer essa evocação na intimidade. Então, olha só, 2 pontos importantes. Aqui nós chamamos atenção para isso, né? Então nós tivemos aqui, né, o presidente espiritual, que seria ali, né, o mentor espiritual, numa linguagem mais fácil. Quando São Luís, então, aqui, ele se identifica como mentor espiritual. A nossa querida Cecília também deu para nós esse prazer da comunicação, se apresentando como coordenadora espiritual dos nossos trabalhos, né? E que, felizmente, né, nós temos ali uma coordenação perfeita e que nos permite tantos aprendizados com tantos amigos, né? Então, mais uma vez, as coisas não acontecem de improviso, as coisas acontecem dentro de uma programação e dentro de uma coordenação. Então, São Luís se apresenta, né? E aí depois aqui, embaixo é colocado, né, o Sr. S. pede que seja mencionado na ata o título de presidente espiritual que São Luís houve por bem tomar. Beleza. Então, aqui em cima, só para a gente poder concluir, então, nessa mesma comunicação de São Luís, ele coloca, primeiro, que fazer a evocação daquele sacerdote, o tempo não permite, porque é uma coisa que seria corrida. Então, há necessidade também de tempo, de flexibilidade, de possibilidade ali das coisas serem administradas sem correria e tudo mais, né? E depois, não vejo nenhum motivo de instrução. Mas ele coloca o seguinte: a comunicação em si não traria nada de positivo. Seria muito mais uma evocação para saber como é que o sacerdote está. Eu só queria saber como é que ele... o que ele pode contar para nós, ou seja, meramente curiosidade. E aí, nesse caso, não. Não tem por que incomodar o espírito, não tem por que mobilizar o plano espiritual para trazer alguém simplesmente para satisfazer a curiosidade. Mas ele coloca, será preferível fazer essa evocação na intimidade. Mas, ou seja, ele diz que naquele momento, na sociedade, naquele conjunto todo, a comunicação não teria muita produtividade. Até porque ele quer convidar um amigo que foi sacerdote, esse participante. Mas, e provavelmente ali, o que seria discutido seriam assuntos particulares. Como é que você está? Você viu fulano? O que você lembra? Você lembra daquele dia? Uma coisa muito íntima, né? Mas aqui no caso ele coloca que seja feita uma evocação na intimidade. E aí mostra mais uma vez, né, uma situação que acaba contrariando os nossos tempos atuais, em que as evocações na intimidade não são mais recomendadas. Ou seja, as comunicações mediúnicas feitas em casas, elas são altamente desaconselhadas pelo fato das pessoas não terem ou o entendimento, ou o preparo, ou a percepção da gravidade do que é essa comunicação. Mas naquela época havia essa conscientização. Então, os tempos foram passando, as nossas práticas foram mudando, mas aqui pelo menos nós vemos, né, aqui no nosso trabalho, a Angelina, a Dudu trabalham com a mediunidade e tudo mais, e a gente vê a qualidade das mensagens que chegam para nós, todas elas vinculadas ao nosso estudo, porque esse é o objetivo, né? Mas muitas vezes num trabalho doméstico que é feito, o que importa é a comunicação, não importa o que veio na comunicação. Se é um espírito que está sofrendo, se é um espírito fútil, se é um espírito instrutivo. Simplesmente não compreende qual é o propósito da mediunidade em si. Então, através do estudo, através da compreensão, nós conseguimos, então, observar, né, qual é essa gravidade da faculdade mediúnica. E coloca para nós, né, isso é tão lindo, saber que a turbina iluminativa também se mostra presente quando as mentes unidas num só processo de aprendizagem, mostra que vocês, estudantes, estão se movimentando nos estudos diários, mostrando que na sua formação, que o futuro de cada um está sendo guardado
e planejado para, quem sabe, estarmos juntos aqui estudando e reflexionando textos e comunicações como esta que o nosso irmão traz todos os dias. Estamos realmente muito gratos por tanta coisa boa trazida a nós. Né? Nosso melhor agradecimento, obrigado. O nosso agradecimento a todos vocês por essa generosidade, como eu disse no início, né, de estarmos aqui conosco, né, esse nosso grupo tão singelo, né, com esse trabalho tão simples que nós fazemos, mas ao mesmo tempo é tão gratificante perceber a presença e o amparo que nós sempre recebemos de vocês. Né? Então, agradecemos, né, e desejamos sempre as boas-vindas aqui conosco. Então, o que nós vemos, né, de resultado exatamente desse trabalho. Né? Todo mundo tic-tac, é só marcar o horário que a gente se encontra do outro lado. Já viu aqui que quem sabe nada, a gente quer, né? Então, estaremos estudando lá também. Então, é isso que a gente percebe, né? Como era na sociedade, a facilidade, a forma como as coisas fluíam e a forma como nós vemos também fluindo agora. Mas, ao mesmo tempo, né, quantas restrições, quantos medos nós encontramos ainda, né, nessa relação com o mundo espiritual. Acabou se tornando uma coisa misteriosa, enigmática, quase que uma ideia de ocultismo, né? E a coisa não é assim. A relação com o mundo espiritual é uma relação absolutamente natural. Então temos que entender dessa forma, mas também, por ser natural, nós temos que perceber que a importância do preparo para que isso aconteça. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Deixa eu ver aqui. Sim, a Chaconete colocou lá em cima, né? Eu tinha em mente que os espíritos só apareciam à noite, né? Quando temos que uma tarefa a realizar, né, no nosso caso, eles avisam antes para uma preparação, né? O Flávio lembrou. Já fizemos reuniões mediúnicas durante o dia, né? As comunicações ocorrem normalmente. Aqui acontece todo dia de manhã, né? Então não tem problema. O que acontece, Chaconete, com relação à noite, é muito mais por uma rotina dos trabalhadores. Então, quer dizer, todo mundo trabalha durante o dia, e aí depois você vai para o centro espírita à noite, e aí então eles se comunicam durante a noite. Por causa dessa dificuldade que nós temos de organizar o nosso cotidiano para reuniões mediúnicas. Você imaginar, por exemplo, uma reunião mediúnica às 2 horas da tarde no centro espírita, quem tem tempo para estar lá 2 horas da tarde? Né? Então, assim, de um modo geral, você tem aqueles que têm essa disponibilidade, que você tem ali uma facilidade, mas nem todo mundo, né? As pessoas trabalham, as pessoas têm compromissos e tudo mais, e à noite é quando as coisas ficam calmas. Então isso favorece não apenas a participação dos trabalhadores nessas reuniões à noite, como também nós estamos mais calmos. A nossa atividade do dia já se encerrou, todo mundo vai lá para o centro espírita com calma, vai ali refletir, meditar, participar e tudo mais. Né? Então, essa é a rotina que se estabeleceu. E realmente dá essa impressão de que à noite as coisas acontecem com muito mais produtividade. Agora, claro, né, quando nós falamos em atividade dos espíritos durante a noite, para eles se torna muito mais fácil, porque a maioria das pessoas que de alguma forma são assistidas, né, que é assistida, é porque estão ali mais quietos, estão mais descansados, estão fora daquela rotina, então a sintonia acaba sendo facilitada em termos de presença, participação dos espíritos. Mas agora, quando a gente fala em trabalho mediúnico, ele acontece quando ele pode acontecer. E nós aqui, como temos essas dificuldades de rotina, de compromissos, então acaba sendo à noite melhor. Né? Então, por isso. Mas a gente lembra, né, que a ideia da noite, o próprio André Luiz, quando nós estudamos lá no último trecho, né, do Evolução em Dois Mundos, ele falava, né, que no início da jornada humana, os homens começaram então a ter essa percepção do dia e da noite. E era à noite que vinham todos aqueles mistérios, os seus medos, né, a noção do sobrenatural, porque o dia eles estavam ocupados. Então isso acabou se tornando para nós uma rotina que praticamente instintiva. Nós vivemos assim, né? Durante o dia você faz as coisas. À noite tudo é escuro, todo mundo se aquieta. Mas não é uma rotina
né, necessariamente, né, a gente vê assim, os espíritos trabalhando intensamente em todos os horários. Parece que os trabalhos de materialização seria aconselhável à noite, né? Pois é, tem essa questão também, né, da influência da luminosidade, né, Brás? Então, assim, preferem à noite, num ambiente, por causa exatamente dessa radiação ultravioleta, da irradiação da eletromagnética também, né? Então tem esses fatores, mas aí no caso, por causa de materialização e fluidos, né? Por isso também, né? Eu tinha medo de espírito, mas só à noite, né? Pois é, durante o dia não, né? Eu tenho um primo, né, que eu falo pra ele, né, que quando eu desencarnar eu vou fazer uma visita pra ele, né? Aí ele falou, não, vem numa praça de alimentação de um shopping center na hora do almoço, aí tudo bem. Mas não aparece à noite, porque à noite eu morro do coração. Eu falei, tá bom, né? Cada um, cada um. Meus amigos, é isso. Encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Nós finalizamos então a leitura do artigo das atas do dia 14 e dos dias 14 e 21. O próximo encontro na semana que vem, reunião do dia 28. Né? Deixa eu ver aqui rapidamente, eu vi alguma coisa aqui. Tem temas aqui